Saudações académicas a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Yuris Podcast. Eu sou Orlando Júnior, o host, e hoje vamos falar sobre o conteúdo local. Para isso, temos uma das figuras que tem tido um papel muito forte nessa missão que é de todos nós, como moçambicanos, que é de trazer ou de criar o espaço para os moçambicanos na exploração dos recursos naturais. Seja bem-vindo, Mumad Mukanheia, pode apresentar-se ao Bem, Yuriscast. saudações enérgicas, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Eu sou Momad Hussein Mukanheia e sou o inspetor-geral do conteúdo local através da Enermina, que é a Academia do Conteúdo Local, mas também dirijo um grupo de profissionais, cientistas e pesquisadores nacionais na Mozambique Energy Intelligence, que é uma empresa independente de pesquisa e desenvolvimento. É uma honra poder cá estar, conversar sobre o conteúdo local e espero que seja uma conversa que todos vamos aprender e que possamos partilhar o máximo para que a nossa audiência, o nosso conteúdo local possa melhor se posicionar, compreender quais são as dinâmicas das nossas indústrias e melhor se posicionar nas cadeias de valor destas indústrias que nós estamos interessados em capitalizar. Obrigado. Muito bem, vamos a isso. Bom, Mumad, a questão do conteúdo local já é uma questão que está um pouco na opinião pública. Todos nós já ouvimos falar em algum momento, mas eu acho que é importante, antes de mais, que o Mumad nos traga aquilo que é a sua visão do conteúdo local, né? E nos faça um enquadramento no contexto moçambicano. Bem, eu não iria querer mentir. Primeiro dizer que o conceito, assim como vários conceitos, tem a sua relatividade. E a relatividade denota a ideia de que diferentes atores podem definir ou perceber o mesmo conceito de maneiras diferentes. Mas na página 238 do livro do conteúdo local, reflito do conteúdo local como sendo, diz assim, conteúdo local somos todos nós, Exato. os nacionais, com nossas habilidades e iniciativas, prontos para integrar as cadeias de valor da indústria extrativa. Ou seja, o conteúdo local é a nossa narrativa para a localização das operações de capitalização dos recursos naturais do nosso país. E nós acreditamos, como Academia do Conteúdo Local, que isso pode se fazer através do desenvolvimento, certificação, digitalização e posterior integração dos nacionais em cada uma destas cadeias de valor, seja do setor de petróleo e gás, que é o setor que de forma muito natural e tradicional tem sido associado à ideia e narrativa do conteúdo local, mas também de outros setores que também prevêem aquilo que é a contratação de mão de obra, de empresas e produtos e soluções locais. Então, na verdade, a ideia do conteúdo local para nós diríamos que somos todos nós, profissionais competentes, com nossas iniciativas, sejam elas projetos, programas, empresas, com produtos e soluções que sejam competitivos e adequados para serem integrados dentro das cadeias de valores ou nos segmentos, subsistemas do negócio de cada uma das indústrias que interessa a cada um, porque é preciso sempre ter consciência de que não falar genericamente, ou seja, de maneira mais geral, às vezes faz-nos fugir da especialidade que é necessária, por exemplo, para direcionar, vamos dizer que um jovem que está no setor de petróleo e gás, ou um jovem que está no setor de eletricidade, ou um jovem no setor de mineração. Então, quando nós sempre falamos do conteúdo local, temos sim que falar de maneira genérica, mas ter consciência de que
cada um dos setores tem a sua especificidade. Muito bem, muito bem. Eu gostei muito. Conteúdo local somos todos nós. E creio que há espaço para todos nós, né? Nesta revolução industrial que nós estamos a vivenciar agora. Só que há uma outra questão que eu acho que também é muito pertinente, é saber como é que nós podemos nos enquadrar. Bem, Como é que todos nós podemos fazer parte? em verdade, falamos aqui neste livro, eu falo da estratégia de integração do conteúdo local na indústria extrativa. Uma das primeiras coisas que nós temos que falar, levantei 5 princípios. O primeiro princípio é conhecer o mercado. Ok. Quer dizer, se nós queremos nos integrar, queremos capitalizar as oportunidades, temos que conhecer o mercado. Conhecer o mercado significa o quê? Conhecer o mercado significa, por exemplo, eu como profissional, ou como empresário, ou como empresa, estou interessado, por exemplo, se eu estou a atuar no ramo de pesquisa e desenvolvimento, tenho que ser objetivo e escolher um setor que me interessa, para poder atuar e ser específico eventualmente nas propostas e no engajamento dos marketplaces deste setor. Então, primeiro objetivo para poder se integrar é escolher um setor que nos interessa. Vamos imaginar que escolhemos o setor de petróleo e gás. Ok. Agora vamos aplicar os 5 princípios. Conhecer o mercado. Conhecer o mercado é o primeiro princípio. Conhecer o mercado significa saber qual é o potencial de petróleo e gás, por exemplo, ou de eletricidade ou mineração que existe nesse mercado. Escolhamos, por exemplo, Moçambique como nosso mercado principal. Ok. Saber qual é o mapa de reserva, que é o potencial que permite, em algum momento, viabilizar a comercialidade e os investimentos. Qual é o potencial de reservas da indústria extrativa, minerais, energéticos. E depois de saber qual é o potencial de reservas, é preciso saber onde é que estão localizadas essas reservas e depois quem são os operadores ou as entidades que estão associadas aos projetos de extração dessas reservas e depois perceber quais são as normas que exigem para fazer a capitalização dessas reservas ou desses recursos e depois daí dizia assim, primeiro é conhecer o mercado. Então, estas informações todas tem a ver com o conhecimento sobre o mercado. Sim. Então, o primeiro passo é conhecer o mercado. Escolher o mercado e conhecer o mercado que nós temos o interesse de operar. Isso significa que a estrutura para nós conseguirmos conhecer o mercado é o quê? Nós vermos quais são os atores, quais são os projetos, quais são as reservas e onde estão localizadas. Aí nós vamos ter uma visão clara de que, por exemplo, em Cabo Delgado tem grafite, tem petróleo e gás, então temos que nos direcionar. Então, quando nós soubermos que, por exemplo, em Cabo Delgado tem reservas de, não sei, deste recurso de gás, em Nampula tem areias pesadas, depois gás natural, ouro, depois tem... Quando nós tivermos esta consciência de como é que o nosso mercado está, já começamos a ter uma clareza de onde nós podemos nos posicionar. E antes de avançarmos para o segundo ponto, temos um mapa no livro. Sim. Muito bem. Vamos mostrar. E para além do mapa, acho que conhecer o mercado traz um outro desafio, que é o desafio da formação. E nós estamos num país que apresenta algumas dificuldades nessa área. E eu acho que a Enermina, né? E certamente que o Momad tem feito um grande contributo nessa área de capacitação, né? E eu queria saber como é que é encarar esse desafio, quais são Bem, nós não temos uma natureza de falar de problemas ou desafios, porque se tivéssemos foco nos problemas não seríamos academia. Ok. Então, geralmente nós, embora os desafios, procuramos contornar esses desafios trazendo resultados práticos, ou seja, soluções práticas. Por isso que nossa metodologia é PESP, que significa problema, estudo de solução e projeto. Para cada problema,
Nós temos que identificar, estudar soluções e desenhar um projeto para resolver este problema. Para esta questão de formação, Exato. é preciso nós também sabermos segmentar formação. Pode ser na ótica empresarial ou na ótica profissional. Então, se for ótica profissional dos indivíduos, o que é que nós temos pensado como Enermina? Certamente que um dos desafios que nós temos no mercado é a harmonização das qualificações, dos certificados de qualificações, no sentido de um centro de formação, por exemplo, em Nampula, um centro de formação na Zambésia, tenha eventualmente o mesmo nível de validade do seu certificado no mercado, que é um instituto em Maputo. Haver esta convergência de certificações e qualificações. E esta convergência significa ou levaria-nos a uma ideia de que todos os profissionais têm que ter uma base comum de conhecimento essencial que é necessário. Significando o quê? Vamos lá dizer que para um profissional se considerar realmente conteúdo local e competente para poder estar nessas indústrias, tem que, por exemplo, fazer o exame do conteúdo local. Exame do conteúdo local, por exemplo, para nós é uma avaliação de cultura geral, que mostra o domínio de cada uma das pessoas, de cada um dos profissionais sobre o nosso país, sobre o essencial, sobre a indústria extrativa, e de forma autônoma cada um consegue mostrar o seu nível de domínio, e o próprio exame guia-nos a compreender como é que a estrutura do Estado está. Esta cultura geral e é o conhecimento essencial que cada profissional, independente da sua área de formação, tem que ter, que é o conhecimento base. Mas fora o conhecimento base, nós acreditamos que é preciso expor os profissionais ou as empresas aos ambientes industriais. Por isso que nós desenvolvemos aquilo que chamamos Masterclass Industrial do Conteúdo Local. Ok, já acompanhei por Exato. O Masterclass Industrial do Conteúdo Local, ele, objetivamente, o que é que nós fazemos? Para o lado dos operadores industriais, nós permitimos levar o mercado à porta dos operadores industriais. Ok. É como se chamamos exposição in-house. In-house quer dizer que recebemos o mercado dentro do nosso espaço. Então, isso é uma exposição diferente daquelas que às vezes fazemos, vamos lá dizer, stands numa feira, numa pracinha. É uma exposição direcionada que levamos investidores, jovens, empresários, todo aquilo que é o conteúdo local para os espaços industriais, que é para ter noção real de como é que as operações industriais funcionam, que é para ter um engajamento direto com os operadores industriais, e dessa experiência que é dada não só pela Enermina, mas diretamente pelos operadores industriais certificados, também acreditamos e promovemos essa viabilização de uma certificação também que seja em parceria com estas entidades que, primeiro, apresentam o seu negócio, ensinam os locais como é que estas operações funcionam, porque um dos desafios que nós temos, fala-se da questão de transferência de conhecimento, tecnologia. Exato. E isso para nós, como Enermina, acreditamos que é possível através de uma estratégia de localização industrial. Uma estratégia de localização industrial é o quê? É um plano que vai gradualmente fazer ou viabilizar a transferência das posições operativas da indústria para os nacionais. Mas como é que isso tem que se fazer? Logicamente que podem existir várias fórmulas, mas é sugestivo que em cada posição em que um internacional ocupa, exista um nacional a lhe assistir, sendo seu estagiário por 6 meses, para ter um domínio real como assistente pessoal destes profissionais internacionais. Então, nós temos uma colaboração entre o conteúdo local e o conteúdo, vamos dizer, global. Exato. Sim, é esta política que nós estamos a tentar desenvolver no mercado, no sentido de que, olha, as multinacionais devem abrir as suas portas para que nós, os nacionais, possamos ir entender como é que o negócio funciona. Só assim nós vamos compreender porque
mesmo hoje, que se a gente disser que quer liderar o processo, por exemplo, um projeto Moçambique LNG, mas o Moçambique LNG já está a avançar agora, mas vamos dizer, Rovuma LNG, que a Exxon está a operar, mas que está relativamente atrasado já há muito tempo. Seria necessário nós compreendermos como é que o projeto funciona. Se nós conseguirmos compreender como o projeto funciona, como é que as operações são feitas, as ligações entre os parceiros, os financiadores são geridas, em algum momento nós podemos ter o melhor projeto, mas sem condições de tornar a coisa viável. Mas não estou a dizer que os moçambicanos, e na verdade somos competentes ao ponto de tornar o processo viável. Só que para um grande projeto como esse, para que isso se viabilizasse, teríamos que fazer uma atração, organização de uma mão de obra especializada, um task force, para ocupar de forma organizada estas posições. Existe mão de obra qualificada em Moçambique, pode não ser massiva ao ponto de responder todas as demandas dos projetos, mas se nós estamos interessados em promover esta transição de conhecimento, de tecnologias, também precisamos pensar nesta forma de localização industrial que vamos ter estagiários de forma rotativa, assim pelo menos teremos, vamos lá dizer que se existem 100 globais ou internacionais a trabalhar em Moçambique, teríamos, vamos lá imaginar, 100 estagiários ou assistentes desses atores por um ano, vamos lá dizer 6 meses ou mesmo 3 meses, teríamos pessoas com alguma qualificação e conhecimento sobre estas operações dentro deste ecossistema. Então, assim, em algum momento no futuro, estes profissionais também teriam uma possibilidade de apropriar-se daquilo que são as operações no sentido de integrar, seja para concorrer vagas, estariam mais predispostos e com conhecimento para poder contribuir nestas empresas e multinacionais que cá operam. Muito bem, muito bem. Nós já vimos que um dos requisitos para que o nosso conteúdo local, para que todos nós tenhamos uma integração nestes projetos de exploração, é conhecimento do mercado. O segundo, conhecer as normas. Exatamente. O segundo é conhecer as normas. Conhecer as normas significa o quê? Se nós estamos interessados em operar numa indústria, nós temos que saber, primeiro, quais são as normas que regulam as leis políticas que regulam aquele setor. Vamos lá dizer que queremos fornecer serviços de comunicação à indústria de petróleo e gás. Como é que a indústria de petróleo e gás é regulada? Qual é a lei? Como é que esta lei trata as matérias de comunicação? Mas mais do que isso, se queremos operar no setor de petróleo e gás, temos que saber qual é a estrutura da indústria de petróleo e gás. Quem regula a indústria de petróleo e gás? Conhecer os reguladores e as peças, os market players críticos. Quer dizer, se quer participar no setor de petróleo e gás, é preciso conhecer o Instituto Nacional de Petróleo, é preciso que é o ator regulador do setor do upstream, que é a área de pesquisa e exploração. Tem que conhecer a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, que é a empresa, o braço comercial do Estado na área de petróleo e gás. Tem que conhecer a Autoridade Reguladora de Energia, que é a entidade que faz a regulação do setor de eletricidade renovável, mas também o downstream, que é na área de logística e distribuição do setor de petróleo e gás. Tem que conhecer, eventualmente, a Autoridade Reguladora da Concorrência. Tem que conhecer a Hemopetro, que é a importadora de petróleos de Moçambique. Tem que conhecer a Petromoc. Tem que conhecer um ecossistema tão largo, que é para depois chegar a compreender ou ver as normas. As normas é direcionar o ABC de como é que pode ser feita legalmente a participação. Exatamente. Porque a lei, as normas, conseguem nos orientar com A, B, C, todos os passos, os procedimentos, as entidades responsáveis, as taxas necessárias. Então, tendo consciência de como é que essas taxas, estrutura de obrigações, e formulários, submissões, certificações funcionam, nós teremos maior propensão de começar, pelo menos, a investigar como é que posso fazer distribuição de gás natural, por exemplo,
botija de gás. É preciso pesquisar e isso são normas que direcionam. Depois de nós conhecermos as normas, temos que ir naquela fase de mapeamento das oportunidades. Ok. Dentro desse mercado, que nós já compreendemos as suas normas, como é que funciona, temos que mapear as oportunidades. Mapear as oportunidades exige que nós consigamos ter clareza se que nós conhecemos o mercado. Por quê? Porque o mercado ou as oportunidades estão espalhadas ao longo da estrutura de cada indústria. Quer dizer, chamam cadeia de valores aquilo que é o conjunto de operações que fazem todo o sistema de um negócio ou de uma indústria. Então, este processo todo, do princípio ao fim, é a cadeia de valor toda. Conseguimos perceber? Sim. Então, o que faz parte da cadeia de valor é cada operação, transação no meio deste processo do início da pesquisa, licenciamento, por exemplo, de petróleo ou mineração, até ao fim, vamos lá dizer, de distribuição, consumo final, tipo para o próprio consumidor final. E em cada um desses estágios temos oportunidades. Em cada um desses estágios temos oportunidades. Por exemplo, eu aqui nas questões sobre as oportunidades, vamos lá imaginar, por exemplo, no setor de petróleo e gás, uma pesquisa da DAE que gerou o desenvolvimento de um dos portais de registro de fornecedores, apresenta, por exemplo, duas principais categorias de serviços essenciais nos projetos de petróleo e gás. Primeiro, serviços profissionais, depois explico o que é seguros, saúde e segurança, hotelaria, restauração, imobiliário, transportes, construção geral, utilitários de custos operacionais, distribuição e logística, fabrico de equipamento técnico, procurement e instalação, componentes elétricos e tecnologias, serviços de engenharia, serviços técnicos específicos de petróleo e gás, componentes de peças fabricadas e moldadas. São algumas oportunidades. Mas depois do livro, vamos um pouco mais adiante. Por exemplo, o setor de acomodação, estamos a falar de quem? Estamos a falar de hotéis, guest house, arrendamento de curto prazo, de procurement de residências temporárias, incluindo a construção de campos temporários. São os serviços passíveis de serem integrados na questão de acomodação. Depois vamos lá dizer alimentação. Temos as empresas de catering, fornecimento de refeições no campo, procurement de alimentos, produção, os agricultores. Né? Estamos a dizer que para alimentar um projeto é preciso a integração de muitas pessoas e muitos serviços. Sim. Então, é preciso nós termos a consciência de quais são os serviços ou soluções necessárias para cada uma das fases de um projeto. E geralmente na indústria de projeto, que é a cadeia de valores, chamam que tem 3 fases, que é upstream, no início, midstream, que é no meio, e downstream, no final. Se formos a colocar isto aqui, por exemplo, no setor de petróleos, upstream seria a fase de licenciamento, pesquisa, produção, até extração, depois transporte para o processamento. Esse transporte e o processamento aí seria a parte do meio, midstream. Então, depois do midstream, do processamento, o transporte, do midstream para distribuição, que é armazenamento e distribuição final, seria o downstream. Né? Então, esta lógica da cadeia de valores também pode ser aplicável, logicamente, com sua especificidade para outros setores de mineração, eletricidade, mas é só compreender que existe primeiro o início, o processo de transformação e depois o processo de consumo e distribuição. Nós muitas vezes só nos focamos no downstream, né? Porque nós já vemos o produto final, mas é importante compreender que há oportunidades que vão para além disso. Exatamente. Podemos dizer assim. Então, continuando, qual seria o terceiro requisito? Depois de mapear as oportunidades, é preciso capacitação, depois a harmonia da linguagem e certificação. Quer dizer, nós vamos conhecer o mercado, vamos conhecer as normas, vamos mapear as oportunidades, mas temos que nos preparar. Nos prepararmos significa o quê? Significa, por exemplo, participar num masterclass industrial do conteúdo local, que é para ter, por exemplo, o acesso a um livro destes que vai guiar-lhe no dia a dia
de integração da indústria. Porque depois desta questão de capacitação, capacitação é mesmo esta formação para ter as certificações. E na questão de linguagem, o objetivo por detrás da menção da linguagem como um dos princípios necessários para a integração do conteúdo local na indústria é que cada indústria tem a sua forma profissional de trabalhar, tem a sua linguagem profissional. O setor de petróleo e gás tem a sua linguagem de trabalho, o setor de mineração tem a sua linguagem de trabalho, o setor de eletricidade tem a sua linguagem e acrônimos e terminologias e definições. Então, esta linguagem, necessidade de harmonia de linguagem vai permitir com que quando nós, por exemplo, fazemos uma proposta técnico-científica ou financeira para um concurso que seja, nós consigamos falar a mesma linguagem que os provedores dos concursos ou oportunidades que procuram de contratação, seja individual ou profissional, possamos nos alinhar. Quer dizer, vai melhorar a nossa linguagem perante a indústria, vamos falar praticamente a mesma língua. E falando a mesma língua, nós estaremos mais ou menos inseridos, porque as conversas não serão necessariamente desassociadas daquilo que nós compreendemos. Porque um dos desafios que nós temos agora é que, com a massiva produção de informação, e às vezes a informação é distribuída, mas não verificada, e talvez produzida não por atores especializados na pesquisa, mas as informações são distribuídas e cada um consome, mas sem o sentido de significância daquela informação que é produzida. Quer dizer, vamos dizer que a Total, por exemplo, vai retomar operações. É uma informação importante, mas na prática, o que é que isso significa? Como é que nós nos organizamos para estar integrados naquele processo de retoma? Essa é a pergunta do $1 milhão. Isso é a necessidade de nós compreendermos a significância da informação que nós estamos a acessar. Então, em algum momento, as entidades, academias, são exigidas a produzir mais informação. Nós, como Academia do Conteúdo Local, também estamos a procurar fazer isso. Vamos lançar agora o Dicionário Normativo da Indústria Extrativa e Conteúdo Local, que na verdade, apresenta as definições legais ou retiradas das leis nacionais de praticamente toda a indústria extrativa e setores transversais. Então, com o dicionário também vamos poder nos orientar dentro desta indústria. Mas depois de ter esta certificação, é só se integrar no mercado, conectar-se com o mercado. E como é que se conecta ao mercado? Os modelos tradicionais de conexão do mercado são networkings, eventos, business to business, mas nós também transcendemos esta fase de conexão com o mercado. Primeiro fazemos sim a conexão do mercado, como a Enermina, a conexão do mercado tradicional através da conferência e feira do conteúdo local que nós realizamos anualmente. Eu acho que a feira, vamos falar sobre a feira um pouco com mais detalhe. Não tem problema. Sim, isso era só para dizer sobre os modelos de conexão do mercado, como os nacionais se conectam com o mercado. Assim estamos a falar ainda dos princípios. Primeiro, as formas tradicionais são eventos, conferências, networkings, e nós, do nosso lado, fazemos a conferência e feira do conteúdo local e o workshop do conteúdo local, são os nossos eventos. Mas mais do que isso, nós transcendemos essa ideia de conexão com o mercado para a digitalização. Nós desenvolvemos a plataforma única do conteúdo local. O que é isso? É verdade, sim, que acho que permite que desse lado também possa observar. A plataforma única do conteúdo local é uma ferramenta de registro e verificação. É um aplicativo. Exato, é uma ferramenta, é um aplicativo de registro e verificação do conteúdo local. O que isso significa? Significa que o aplicativo já está disponível. Ainda não foi lançado, está disponível para a equipa de trabalho toda. Sim. Que já tem pelo menos cerca de 69 usuários agora.
Então, vamos lançar na Conferência e Feira do Conteúdo Local também, em Cabo Delgado. Será também um dos marcos da nossa atividade. O que este aplicativo faz? O aplicativo permite, primeiro, ter acesso aos documentos, conforme pode ver, tem acesso aos documentos logo no início. Tem acesso aos documentos. Qual é o objetivo do acesso aos documentos? O objetivo do acesso aos documentos é, por um lado, permitir o massivo acesso à informação dos nacionais, mas este acesso à informação também do lado acadêmico, no sentido dos estudantes também terem acesso a livros escolares dentro da mesma plataforma. Mas, estendendo para o âmbito comercial, a Plataforma Única do Conteúdo Local vai permitir, na ótica de documento, que as empresas possam submeter normas, formulários, comunicados, adjudicações, seus relatórios comerciais, eventualmente também outros documentos que são, por exemplo, de governação ambiental, e os jovens, na sua maioria, os graduados, vão poder colocar lá sua monografia, por exemplo, para que a monografia seja divulgada para todo Moçambique e todos os usuários que necessariamente podem estar interessados. Isso vai facilitar as pesquisas escolares, vai melhorar aquilo que é o acesso à informação essencial aos nossos estudantes, seja no setor primário, secundário, mesmo superior. Mas, saindo dessa questão dos documentos, a plataforma permite a digitalização de profissionais. Digitalização de profissionais significa o quê? Significa digitalizar o nosso CV como profissional, numa plataforma que permite até mostrar a nossa imagem, nosso perfil, nossa foto, como, por exemplo, o LinkedIn faz, mas um perfil que permite com que o mercado possa verificar as suas credenciais, o seu contacto de negócios ou de profissional, as suas certificações, a sua experiência, e eventualmente possa conectar com este profissional, reduzindo o processo de renovar, de redigitar os CVs, depois imprimir os CVs, mas dali é possível editar com o celular, um smartphone, um tablet, baixar o próprio CV e, adicionalmente, saindo dos profissionais, digitalização dos profissionais, tendo também a digitalização das empresas. Hoje em dia, cada jovem é uma empresa, geralmente. Dentro desta plataforma, seja até os informais, tem a possibilidade de iniciar a sua ter o seu pré-registro, formalização dentro da própria plataforma. Significa o quê? Se já tem uma banca, pode começar a digitalização para pelo menos ter um endereço digital em que as outras pessoas podem lhe contactar e verificar se realmente é uma pessoa credível ou não. Mas mais do que isso, na ótica do conteúdo local real, a digitação de empresas vai facilitar aquilo que é a verificação digital das próprias empresas, porque as empresas colocam a informação digital como de uma das formas. O que importa dizer aqui é que os documentos, esta função de documento vai congregar ou permitir que todos acessem informação sobre Moçambique no mesmo espaço. Sobre os profissionais, vai permitir com que o mercado acesse todos os profissionais moçambicanos no mesmo espaço, possa saber quem é competente, quem é formado em que área, etc., no mesmo espaço. Sobre as empresas, vai poder também ter o mercado nacional e conectar com contactos profissionais diretos sobre o mercado nacional. Então, assim, nós já estamos a dizer o quê? As ligações econômicas já são objetivamente diretas dentro da plataforma, que te permite, se deseja falar com uma empresa, ligar diretamente para a empresa. Se deseja falar com um profissional, ligar para o profissional, mas mais do que ligar para o profissional, permite aquilo que é a comunicação instantânea dentro do próprio sistema. Então, nós já iniciamos a localização da comunicação digital em Moçambique e nós chamamos, para além de Plataforma Única do Conteúdo Local, como Moçambique Digital. Por quê? Porque a nossa visão é que a soberania digital tem que ser gerida por nacionais. E este é um passo que nós estamos a dar. E, extensivamente, antes de terminar, a própria plataforma permite publicar e acessar concursos, são as vagas também, bolsas de estudos e fundos. Quer dizer,
como empresa, pode automaticamente, sozinho, ou no seu escritório, onde estiver, no celular, no smartphone, inserir oportunidades de emprego, concursos, fundos e bolsas de estudo, e como profissional ou indivíduo nacional pode aceder em tempo real todas estas oportunidades que são publicadas. E melhor ainda, nós também temos um sistema de chamamos rating, tipo é a avaliação das empresas que estão registradas, assim como também um espaço de denúncias, quer dizer, cada profissional pode entrar em contato e denunciar, ou pelo menos fazer uma exposição a uma empresa no espaço digital, e a comunicação vai diretamente para a empresa. Quer dizer, mesmo reclamação também é possível, mas uma outra coisa que nós fizemos neste processo de desenvolvimento da plataforma única do conteúdo local foi, em algum momento, permitir com que todos estivessem neste espaço de convergência. Então, o segredo, ou pelo menos a estratégia que nós temos, é de, sim, fazer o delivery do melhor serviço, da melhor solução, mas permitir a convergência. Então, nós acabamos criando um mercado digital único do conteúdo local e que gradualmente os jovens vão acessando, e esperamos que também o mercado, seja o Estado, seja as multinacionais, possam também juntar-se a esta revolução do conteúdo local, conforme inicialmente dizia. Muito bem, muito bem. Então, ficou aí a dica, né? Para nós podermos estar integrados nessa cadeia de valores das indústrias extrativas, né, como conteúdo local, nós devemos conhecer o mercado, devemos conhecer as normas, devemos mapear as oportunidades, devemos estar capacitados e no final devemos nos conectar. Perfeitamente. Yes. Então, vamos seguir. Eu acho que já tivemos uma ideia aqui do papel que a Enermina tem, principalmente na área acadêmica, né? Nós estamos a ter uma aula aqui com o Momad, e todos que quiserem acessar essa informação podem adquirir o livro, né? Mas também a Enermina tem um papel, não só com livros, masterclasses também, falamos sobre as masterclasses. E eu queria falar agora sobre a feira da Enermina que se aproxima, né? É a nossa feira. Nós chamamos de Conferência e Feira do Conteúdo Local. Exato. É, na verdade, um espaço criado para o conteúdo local mostrar aquilo que são as suas reais competências. O que isso significa? Certamente que no seu conceito a conferência reúne líderes, especialistas, empresários, investidores, comunidade, profissionais, acadêmicos, nacionais, mas também internacionais, interessados em avançar o desenvolvimento, a certificação, digitalização e integração dos nacionais dentro da cadeia de valores da indústria extrativa. Isso significando todos os setores da indústria extrativa. E nesse processo, o que nós verificamos é que os nacionais, muitos empresários nacionais ou até os profissionais reclamam dessa falta de integração. Ok. Mas, ao mesmo tempo, o mercado formal, às vezes, questiona a competência desses nacionais. Quer dizer, tudo bem, estão interessados, mas têm qualificações ou competências. Então, a Feira do Conteúdo Local é um espaço para os moçambicanos mostrarem aquilo que têm de melhor. Muito bem. Seja para apresentar ao mercado nacional, mas também para apresentar ao mundo. E é por isso que a Feira do Conteúdo Local, como tal, prevê momentos interessantes de masterclass, quer dizer que treinamentos especializados. O primeiro treinamento especializado estará ligado ao setor de petróleo e gás, introdução à indústria de petróleo e gás de Moçambique, logicamente vendo as perspectivas do próprio setor,
e nós estamos a contar com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. Se tudo correr bem, estaremos lá juntos para nos ensinar sobre como é que está a indústria de petróleo e gás. Na prática, então, quem estiver interessado em saber como é que o setor funciona, quais são os prospectos ou perspectivas de desenvolvimento, a Conferência e Feira do Conteúdo Local são o local certo. Mas mais do que conhecer sobre o setor de petróleo e gás, nós também vamos falar sobre o acesso ao financiamento e digitalização, que é um dos grandes temas que o conteúdo local se interessa. E nós vamos ter aqui parceiros como bancos também a apresentar o seu rol, a apresentar primeiro os seus produtos relacionados aos financiamentos, oportunidades de financiamentos, linhas de crédito. Quer dizer, vai mostrar, os bancos ou os atores financeiros vão mostrar ao conteúdo local onde está o dinheiro, como aceder o dinheiro. E os nacionais precisam de plataformas ou precisavam de plataformas que sejam suas e que tenham acesso a estes grandes líderes ou lideranças ou entidades na mesma sala, o que geralmente não ocorre de forma muito produtiva. Mas mais do que isso, nós termos o anúncio dos fundos ou a apresentação da banca e de outros atores, teremos aquilo que chamamos o business pitch. O business pitch é a apresentação de soluções ou negócios locais em diferentes setores, seja petróleo e gás, energia e mineração, transportes e comunicações, todas aquelas que são as inovações locais são apresentadas dentro deste programa, que será inicialmente no dia 10 de outubro. Vão apresentar, cerca de 50 empresas vão apresentar as suas soluções para uma audiência, seja de bancos, investidores, para também alargarem aquilo que é a sua possibilidade de financiamento. Mas também, para além do Business Pitch, temos o Project Exhibition, no qual os inovadores, empresas vão poder submeter os seus projetos, seja impressos, de modo que os visitantes, os participantes da feira, os investidores possam também verificar algumas ideias e, havendo a possibilidade e utilidade, também iniciar o contacto dentro deste espaço da Feira do Conteúdo Local. Mas a Feira do Conteúdo Local é também um espaço para os profissionais. Temos lá diferentes vetores ou segmentos de exposição e que também acompanham o lançamento da Plataforma Única do Conteúdo Local. Então, nós também estamos a fazer uma experiência 100% digital, para além da exposição que estará a acontecer dentro do espaço que é o física. Nós Quer vamos dizer poder que acompanhar. Sim, acompanhar, e todos, não só acompanhar, mas podem expor os seus produtos e soluções, por exemplo, no próprio aplicativo. no próprio aplicativo. Quer dizer, é muito inovador. a feira de emprego que nós estamos a organizar dentro desta feira do conteúdo local é uma feira totalmente digital. Quer dizer, se tu és uma empresa e tens uma oportunidade de emprego para anunciar, não é preciso estar necessariamente no espaço a anunciar, porque não há nenhum espaço físico que vai, em algum momento, conseguir albergar ou aglutinar todo o pessoal que está à procura de emprego. Não é possível. Mesmo que a gente estivesse a fazer numa estrada aberta, não é possível, porque todos nós estamos à procura de emprego. Então, se existe uma empresa para evitar este influxo massivo de pessoas, que também é constrangedor, vamos permitir com que as empresas possam divulgar as suas vagas a partir dos seus escritórios. E nós, como profissionais, vamos entrar na plataforma para acessar essas vagas e começar o processo de candidatura. Enquanto, por um lado, já temos o nosso CV digitalizado, numa plataforma que é local e segura, mas também, ao mesmo tempo, conseguimos aceder a toda esta informação, seja de vagas, seja de bolsas de estudo, até o FIDEL, em algum momento, também estará dentro desta plataforma, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local. Então, isso para dizer que a exposição, na verdade, também será 100% digital, mas também teremos uma exposição física, mas teremos mesmo a exposição, por exemplo, empresarial, que é de apresentação de concursos, também será digital. Na prática, nós estamos interessados
em fazer com que os nacionais consigam aceder a Moçambique através do seu celular, do seu smartphone. E acreditamos que esse é o futuro, mas o futuro já está no presente. É só uma questão de melhoria e adaptação àquilo que são as exigências e desafios da nossa sociedade. Yeah, yeah. É sempre bom ver essas iniciativas que sempre procuram nos colocar, vamos dizer, a um pé de igualdade, né? Ou nos integrar na revolução industrial, mas também tecnológica. É muito bom ver soluções que partem de Moçambique. Mas para também, os moçambicanos. talvez não, é preciso sempre recuperar. Nós vamos fazer o lançamento da segunda edição do Prêmio do Conteúdo Local. Ok. O Prêmio do Conteúdo Local é um reconhecimento que a comunidade concede aos melhores desenvolvedores ou empresas com melhor investimento, impacto e reputação social. Já se perguntou, por exemplo, qual é a opinião da comunidade sobre a performance e impacto das iniciativas de investimentos da indústria? Podemos nos fazer essas perguntas, mas quantas pessoas respondem? E o que as pessoas dizem? E quais são as empresas nacionais que a comunidade ou o conteúdo local acredita que têm melhor reputação e estão a prestar melhor serviço e estão a contribuir para o desenvolvimento sustentável? São perguntas que parecem pequeninas e vemos tentativas de resposta a estas questões através de premiações feitas a entidades no sentido de elevar a sua reputação. Mas realisticamente, o que a comunidade pensa? Yeah. Nós iniciamos aquilo que se chama, em 2020, lançamos um método de pesquisa de opinião pública que chama Índice Social de Responsabilidade Industrial, ISRI, método ISRI. E este método, na verdade, tecnicamente, como é que procede? Procede da seguinte maneira: a academia faz um mapeamento, por exemplo, de determinadas empresas e cria os seus segmentos, nos diferentes segmentos, por exemplo, petróleo e gás. ENH, Total, Eni, Exxon, nas suas categorizações, concessionárias, distribuidoras, etc, etc. E todos os outros setores. E depois fazemos uma questão muito prática. Qual é a empresa com maior impacto em Moçambique, impacto e responsabilidade social em Moçambique, por exemplo? Fazemos questionários online. Agora estamos a fazer essas migrações de pesquisas para o aplicativo, mas numa primeira fase fazíamos no LinkedIn e noutras plataformas são o website, que é para perguntar às pessoas ou à comunidade em geral quais são as empresas que melhor contribuem para o desenvolvimento nacional ou com melhor reputação nacional. Parece uma forma mais democrática. Exatamente. E, incrivelmente, nós fizemos 2 edições. A primeira edição foi premiação do Moza Banco como Banco do Conteúdo Local em 2023. Ok. Mas depois fizemos a segunda pesquisa de 2024, 2025, temos os resultados. E vamos fazer essa premiação. Só para teres uma noção. A premiação será na feira? Será na feira, Okay. Exatamente. É um dos pontos de agenda críticos da feira, porque vamos reconhecer, a comunidade vai reconhecer os desenvolvedores, as empresas que melhor contribuem e que têm melhor reputação em Moçambique. Nós conseguimos, na primeira edição, alcançar 47 mil pessoas. Na segunda edição, conseguimos alcançar cerca de 783 mil pessoas. E na primeira edição, fizemos o levantamento de cerca de 13 mil votos. E na segunda edição, conseguimos o levantamento de cerca de 33 mil votos. Ok. E esses votos são distribuídos entre as entidades votadas. Nessa distribuição de votos, existem uns que têm cerca de 1000 votos, outros 2 votos, outros não têm nenhum voto, de acordo com a vontade e opinião pública.
nós sim podemos ter a avaliação científica e técnica para justificar porque que mas isso é fazer mais ou menos um twist. Se a comunidade decide que, por exemplo, a Queimar ou a Vulcan é a empresa que melhor tem impacto na responsabilidade social, no investimento nacional, eu até posso questionar e posso levantar evidências, mas a comunidade, grande parte, acredita que aquela empresa está a ter um impacto. Então, a metodologia em si valida a opinião da nossa comunidade, do conteúdo local. Então, por isso a metodologia é diferenciada de todos os outros mecanismos que apresentam sim algumas credenciais, mas na prática não tem uma metodologia que permita ser verificável a participação da nossa massa do conteúdo local nestas iniciativas. Então, também é uma oportunidade de parabenizar estas empresas todas que foram premiadas, porque a comunidade está a ver. E esperamos que continuem a investir melhor e que ajudem a evolução do conteúdo local, assim como as nossas iniciativas todas, de modo que possamos ter uma progressão sustentável. Ok. E é importante também termos essa informação. Quando é que será a feira? Onde é que será realizada? Nós planificamos a feira para se realizar entre os dias 9 e 10 de outubro, Ok. no Havani Pemba Beach Hotel, em Cabo Delgado. E esperamos ter pelo menos cerca de 500 visitantes e participantes pelo menos 350. É um evento em que todos os moçambicanos são convidados, porque é nosso evento como moçambicanos, mas também os parceiros internacionais são convidados, assim como as grandes empresas são convidadas para virem presenciar e ver o que as pequenas e médias empresas e o conteúdo local nacional têm como solução para estas indústrias, de modo que possam se criar ligações que sejam duráveis e sustentáveis para um desenvolvimento mais integrado e convergente, em que todos estejam incluídos. Ok. É muito bom ver iniciativas desta envergadura a saírem um pouco desse espaço centralizado que é Maputo, né? É muito bom. Então fica esse apelo a todos que puderem participar da feira do conteúdo local. Será um espaço de oportunidades para todos nós, né? Ok, vamos continuar a nossa conversa. E eu vou falar agora exatamente do livro. Já estivemos a comentar, porque eu não consegui conter a minha ansiedade também. Exato. O livro é isso. Muito bem. A indústria extrativa e conteúdo local. E também tem um detalhe muito interessante aqui no livro, que é exatamente sobre o que eu quero falar. Esse livro... Deixa eu aqui. Okay. Este livro conta com um prefácio de ninguém mais, ninguém menos que o Presidente da República, né? Temos aqui o prefácio do nosso... Eu acho que esse prefácio só vem reiterar a importância dessa questão que nós estamos a falar hoje, que é do conteúdo local. E eu quero saber como é que foi, né, trabalhar com o Presidente da República. Nós geralmente não falamos da nossa chefia quando estamos diante do público, mas de maneira muito objetiva, foi uma experiência ímpar que só vivendo para apreciar, mas o primeiro momento que tive um engajamento com Sua Excelência, o Presidente, foi entre 2016 e 2017, em Inhambane. Na altura havia já publicado
uma obra que se chama Moçambique, Recursos Energéticos e Política Internacional. Então, fiz chegar na altura e fui desafiado com duas questões. A primeira questão, qual é o meu sonho para Moçambique? É uma questão muito forte. E a segunda questão é como é que eu vejo Moçambique? Ok. Como é que eu vejo Moçambique e qual é o meu sonho para Moçambique? Essas foram as questões e os desafios que me orientaram em algum momento E lancei-me também no desafio de escrever um livro sobre Moçambique, naquela altura, quando tive a oportunidade de ter esta interação com Sua Excelência. E, entretanto, este sonho já havia iniciado em 2011, mas certamente tive a oportunidade e manifestei naquela altura, mas revitalizou este sonho de poder, primeiro, conhecer Moçambique e apresentar Moçambique aos moçambicanos e ao mundo. Reforcei as pesquisas naquela altura, em 2016, 2017, e recentemente, entre 2022 e 2023, também voltamos a comunicar só para poder apresentar a visão que tinha sobre o livro, porque inicialmente o livro iria ser publicado em 2023, mas por várias razões logísticas e outras razões de revisão do próprio livro, tivemos a necessidade de colocar para o ano 2024. E depois, durante esse processo, o ano 2023 e 2024, reiniciamos os engajamentos, porque o produto já estava finalizado. Finalizado no sentido também porque existiam sempre estas consultas, como é que poderia ser o conteúdo mas também fazia chegar aquilo que é o conteúdo essencial, crítico de todo o livro, que é para ter uma visão, uma revisão mais adequada e um domínio aprofundado de Sua Excelência sobre as matérias. Por quê? Porque ele também, mais do que eu, ele domina e viveu as matérias da indústria extrativa, do conteúdo local e até viabilizou aquilo que foi o acordo do desenvolvimento local em Inhambane, quando a sua liderança com a Sazol, que não acontecia há muito tempo, há mais de 20 anos ou mais. E foi nesse contexto todo que eu, observando aquilo que eram os bons passos de Sua Excelência em Palma, em Inhambane, e eu também com muito interesse de poder conhecer Cabo Delgado, porque eu perguntava, mas se Sua Excelência está em Cabo Delgado e está a conseguir gerir o espaço, embora os desafios. E eu gostaria mesmo de estar em Cabo Delgado, mas tive a oportunidade do tempo posterior, que era para reforçar mesmo a pesquisa, ver de perto a realidade, mas de forma muito clara que Sua Excelência conhece as matérias do conteúdo local. Fez a revisão do conteúdo de forma muito flexível, orientou em algum momento algumas ideias, que também eu pessoalmente concordei, porque em algum momento o domínio real desta indústria, e não só real como fazer, mas também real de gerir os atores, gerir todos estes recursos e suas atividades associadas. Então foi uma honra e um privilégio trabalhar com Sua Excelência, ter a oportunidade e a confiança dele próprio autorizar a publicação do livro. Significa que o livro apresenta realmente uma informação que os moçambicanos precisam e, conforme ele dizia, é um bom ponto de partida para um debate mais abrangente sobre as nossas riquezas, sobre as oportunidades que nós temos, sobre o conteúdo local. E também o revisor de qualidade, ele também diz que o livro é uma aventura à boa hora. Então, é mesmo uma aventura de boa hora, e foi produzido graças à contribuição de muitas pessoas, muita equipa,
Eu só tenho a responsabilidade de assumir que fui eu, mas não seria possível sem a contribuição de um conjunto de profissionais, pessoas, famílias, colegas que tornaram e parceiros, empresas com muita atenção à ANAC, que ajudou bastante no processo de produção destes manuais, a NH, a EDM, a HCB, o INP, a AREN, são entidades que, o INAMA também, os CFMs, são entidades que, Petromoc também, sem esquecer, são entidades que de forma muito crítica, pelo menos apoiaram, seja com informação e de outra maneira, para tornar este projeto possível. E também sem esquecer que a TCM, que é o Transporte Grupo Mesquita, que também ajudou na reprodução de alguns livros e na realização de pesquisas. Então, é um produto de todos os moçambicanos, conforme eu dizia. E aqui, no final, eu escrevi assim, dizia que não haverá final se continuarmos a história. E somente defenderemos as conquistas quando reconhecermos os esforços da luta. E isso é que é revolução. Gostei. Epá, eu tenho de parabenizar ao Momed por esta obra, que eu acho que vai servir não só hoje, mas também por vários anos. Mas aqui temos um guia prático, né, de todos os conceitos, mas também de todos os meios e formas de inclusão, né, em que podemos incluir a todos nós. Muito bem. Vamos seguir agora e vamos falar, já infelizmente estamos no fim. Né? Não tem problema. Mas agora nós vamos falar sobre a lei do conteúdo local. Né? Essa lei que está mesmo no processo de aprovação. Só falta mesmo a submissão à Assembleia da República. E a Enermina, de certa forma, faz parte do processo da escutação. E como é que está a ser? Bem, primeiro tenho que parabenizar o Governo e o Estado e o Ministério de Recursos Minerais, assim como de todos os atores intervenientes nestes processos de revisão legislativa, não só da Lei do Conteúdo Local. Na verdade, a Lei do Conteúdo Local é a aprovação, e a produção e a aprovação legislativa. Depois, Lei de Petróleo e de Minas, Eletricidade, seus regulamentos, é a revisão. Okay. Então, esse esforço de poder revisitar aquilo que são as cláusulas normativas da indústria extrativa, em algum momento denota não só a consciência sobre a necessidade de ajustamento normativo das leis, aquilo que é a reação à realidade nacional e internacional, mas também a força e determinação do próprio governo de transformar e, em algum momento, elevar a participação dos nacionais nestas indústrias. E é por isso também, visando esta participação massiva dos nacionais, que está sendo criada a Lei do Conteúdo Local. Okay. Então, em algum momento, a Lei do Conteúdo Local, no meu entendimento, surge para, em algum momento, salvaguardar aquilo que são alguns direitos e oportunidades dos nacionais dentro destas indústrias, mais especificamente de petróleo e gás. Mas eu pessoalmente, como pesquisador, mas também através da Enermina e também a Associação de Pequenas e Médias Empresas, okay, avaliamos e analisamos a Lei do Conteúdo Local e, conforme dizia inicialmente, apreciamos e aprovamos e aplaudimos a ideia do governo de poder fazer esta coragem de poder lançar ou aprovar uma lei
Mas percebemos também na especificidade que o âmbito da própria lei, que é mais direcionado ao setor de petróleos, acreditamos que era possível alargar a sua abrangência, Ok. que é para poder, logicamente, com as suas especialidades ou especificidades, incluir o setor de eletricidade, renováveis, mineração, como também setores que fazem parte da indústria extrativa. Primeiro, para evitar aquilo que é a produção de múltiplas leis sobre a mesma atividade, quer dizer, para que não exista uma lei do Para evitar a conteúdo dispersão, local. nesse caso. Exato, Sim, evitar sim. uma lei do conteúdo local de mineração, evitar uma lei do conteúdo local de petróleos, aliás, de eletricidade, porque todos estes setores precisam, em algum momento, de uma atenção especial para a integração dos nacionais. Cada setor tem sua especificidade. E depois tem a questão da participação das micro e pequenas e médias empresas nacionais, que também é uma matéria de especialidade, está num dos pontos do artigo, e pensa-se na criação da agência do conteúdo local, que é uma agência do Estado, com a participação somente do Estado, que vai gerir as matérias do conteúdo local. Eventualmente, de acordo com as nossas avaliações, pensamos que uma entidade totalmente só participada pelo Estado é uma boa iniciativa, mas ao mesmo tempo exclui aquilo que é o conteúdo local, que são as entidades independentes que não fazem parte, em algum momento, do Estado. Isso significa o quê? Significa que criar-se-á um ecossistema em que o conteúdo local, as matérias do conteúdo local são debatidas na agência do conteúdo local, mas, por exemplo, as pequenas e médias empresas não estão lá, a academia não está lá, e fica um ecossistema ou um espaço em que as decisões e as ações podem não ser totalmente harmonizadas com aquilo que é o pensamento da nossa maioria do conteúdo local. Então, em algum momento, esta participação, nós pensamos que é possível pensar num mecanismo em que pode-se integrar, seja as associações, como a APME, por exemplo, as academias, como a Academia do Conteúdo Local, por exemplo, ou as outras entidades, que é para representar uma massa independente ou que, em algum momento, que pode ter essa necessidade de ter esta representação, uma entidade relativamente neutra, neutra no sentido de que também vai representar os interesses legítimos de outros atores, não só aquilo que for a visão pronta do Estado, porque às vezes as visões sim, mas é preciso estarem adequadas àquilo que são as expectativas do conteúdo local. Depois também a lei precisa prever a questão de digitalização. Não prevê com muita profundidade a questão de digitalização, mas a questão de digitalização é necessária por causa da dispersão, seja das bases de dados de fornecedores de empresas, bases de dados de documentos, bases de dados de profissionais, bases de dados de oportunidades vagas e concursos. Todas estas estão dispersas, porque cada ator está a produzir suas informações, está a lançar as suas oportunidades e está-se a replicar o mesmo cenário. Então acabamos tendo múltiplas plataformas, o mercado continua disperso, e foi por isso que nós introduzimos ou propusemos que a lei do conteúdo local possa também viabilizar a integração da plataforma única do conteúdo local como um mecanismo de digitalização do conteúdo local para servir estas indústrias que nós vamos aqui também de petróleo e gás de forma muito objetiva. Certamente que de forma muito mais específica nós temos já um parecer que vamos fazer a submissão, mas também tivemos a oportunidade de participar numa das auscultações, hoje mesmo até, sobre a lei do conteúdo local. Então, é uma matéria de soberania do Estado, que cria muita expectativa, e encorajar mesmo a equipa de desenvolvimento, o Estado e o setor privado também a apoiar a iniciativa, de modo que possamos ter alguma ferramenta que
nos direcione ou pelo menos nos puxe pelo menos mais um degrau para aquilo que é o objetivo de integração dos nacionais nas cadeias de valor industriais. Muito bem, muito bem. Eu também tenho altas expectativas para essa lei. Espero que consiga garantir a integração de todos nós. Sem esquecer os princípios. Exatamente. A lei existe, o Estado existe, mas temos que ver os princípios, conhecer o mercado, conhecer as normas, dentre outros, de modo que possa se conectar. Senão a norma não vai resolver todos os problemas. Vai sim nos direcionar. Eu acho que os princípios não devem ser olhados de uma forma isolada, né? Porque eu acho que cada um complementa ao outro. Exatamente. Yeah. Então, como eu já havia dito, nós estamos no final mesmo da nossa conversa. Pois. Eu ia pedir ao Momad que deixasse considerações finais. Bem, muito obrigado. As considerações finais eu já nem queria ir embora, mas teremos outras oportunidades. Para todo o conteúdo local, é importante termos a clareza de que sem união nada será possível. Temos que aprender a colaborar, temos que aprender a partilhar oportunidades e temos que ter a consciência de que a luta pela integração dos nacionais é de todos nós. Quer dizer, todos nós nacionais do conteúdo local temos que estar interessados em ver outros nacionais integrados na indústria. Só assim nós vamos conseguir materializar a estratégia de localização industrial. Um dos desafios que nós temos é a fiscalização dos nossos recursos naturais e das operações nossas. Ao mesmo tempo, temos nacionais moçambicanos que estão dentro das multinacionais, mas que muitas vezes não colaboram, seja com a academia ou com o Estado, para poder ter melhor consciência sobre aquilo que está realmente a acontecer. Mas os nacionais, independentemente de onde eles estejam, são responsáveis primários por defender os interesses nacionais. Então, é recomendável que os nacionais, dentro das multinacionais, tenham sensibilidade sobre a necessidade de melhor fiscalizar e reportar as anomalias que são verificáveis às entidades responsáveis. A nossa juventude é preciso, eu costumo dizer que mesmo doente temos que trabalhar, com fome temos que trabalhar, sassos e felizes temos que trabalhar, alegres temos que trabalhar, porque depois de um tempo, quando esta tempestade passar, nós teremos visto o resultado do nosso trabalho. Isso para dizer que é preciso que todos nós tenhamos a mentalidade de pensar e fazer. Yes. Pensar e fazer, e às vezes fazer por nós próprios. Nós temos que ser capazes de criar soluções, mas também trabalhar em conjunto para materializar visões maiores. Sem a nossa união, sem a consciência de que Moçambique é de todos nós, precisa ser defendido e desenvolvido, vamos continuar a ter dificuldades de relacionamento uns com os outros, enquanto a nossa missão é, como moçambicanos, facilitar a vida de outros moçambicanos, de modo que cada um de nós possa progredir. Como moçambicanos, temos que apoiar outros moçambicanos a prosperar. Essa tem que ser a nossa missão e, diante de todos os desafios, termos consciência de que o Estado não carece e não precisa de desentendimentos nem de violência. E não há nenhuma destruição que resolve. Todo estrago é um estrago e vai levar sempre mais tempo para poder consertar. Então tenhamos consciência de que somos todos irmãos e que temos que trabalhar juntos para Moçambique alcançar a independência econômica, em que todos nós também estejamos inclusos e estamos expectantes de ver na liderança do nosso excelentíssimo presidente.
Daniel Francisco Chapa. Muito bem. Conectando energias. Yes. Então vamos terminar mais uma edição do nosso Juriscast. Continuem a acompanhar para mais conversas como esta que tivemos hoje.